Muito bem. Olha, o Tribunal de Justiça de Goiás prorrogou por mais 30 dias a prisão do padrasto do menino Pedro Lucas, que está desaparecido há 3 meses em Rio Verde. O James Mateus vai vir agora trazendo para a gente as informações aqui no programa desse caso que está mexendo com a cabeça de todos nós, hein, gente? Esse caso que deixa a gente tão inseguro, tão preocupado. Vamos agora conversar com o James Mateus sobre isso. Oi, James, o padrasto continua preso então, é isso? Boa tarde. É isso mesmo, viu, Tiago? Boa tarde para você, boa tarde também para todos de casa que acompanham o Band de Goiás. O padrasto é o José Domingos, de 22 anos de idade. Ele tinha sido preso no dia 8 do mês passado e a Polícia Civil pediu então a prorrogação da prisão temporária dele. Isso porque, de acordo com o delegado que está à frente das investigações, o Dr. Adelso Candeu, é para que o José Domingos não atrapalhe a investigação, porque a polícia ainda trabalha para tentar encontrar o Pedro Lucas. Ele oficialmente segue desaparecido aqui na cidade de Rio Verde, mas a polícia acredita que o Pedro Lucas foi assassinado e que o padrasto é o responsável pela morte do garoto, por conta de algumas provas que foram encontradas durante a investigação. Teve algumas provas, como, por exemplo, uma ossada encontrada e o exame feito em parte de sangue encontrado na casa, que deram negativos para o Pedro Lucas. Não são nem o sangue nem os ossos do garoto. Mas mesmo assim, a polícia segue acreditando que ele foi assassinado e que o padrasto é o responsável pela morte, por conta de todo o contexto de como a história se desenhou. O padrasto não procurar a polícia para comunicar o desaparecimento, ele ter ido buscar o garoto mais novo, que quem buscava era o Pedro Lucas, a má relação entre padrasto e o Pedro Lucas. Então são todos fatores que levam a polícia a acreditar que o padrasto tirou a vida do Pedro Lucas e por isso pediu a prorrogação dessa investigação. O delegado disse também, Tiago, que novas testemunhas serão ouvidas. A polícia chegou até a receber uma denúncia contando que o padrasto foi visto carregando uma mala e acredita-se que se realmente isso aconteceu, nessa mala ele estaria carregando o corpo de Pedro Lucas. Então a polícia quer ouvir novas testemunhas e acredita que se o padrasto estiver fora da cadeia enquanto essas testemunhas são ouvidas, ele pode atrapalhar, porque ele pode tentar influenciar essas testemunhas, pode querer ameaçar essas testemunhas ou até mesmo fugir para acabar não sendo preso, tendo em vista que neste momento ele é o principal suspeito. O padrasto está preso na casa de prisão provisória, CPP de Rio Verde. O delegado me disse que ele está preso em uma cela isolada para não ficar junto de outros presos, até para ele não ser linchado dentro da cadeia e também para ele não ter muita conversa com outros presos e não atrapalhar de maneira nenhuma a investigação. Mas o que é fato é que o padrasto nega o crime. Apesar de todas as provas contra ele, ele nega que tenha matado e que tenha escondido o corpo do Pedro Lucas, mas a polícia não acredita nele. Acredita que ele está negando por conta de orientação do advogado. Inclusive, a defesa emitiu uma nota dizendo que o padrasto nega a todo instante que tenha matado o Pedro Lucas, mas vai seguir preso por mais 30 dias por conta da prorrogação dessa prisão temporária dele. Pedro Lucas segue desaparecido. E segundo o delegado, Tiago, como eles acreditam que o Pedro Lucas esteja morto, somente quando o padrasto contar onde está o corpo que ele será encontrado, porque buscas já foram feitas e nada foi achado. A polícia praticamente revirou a cidade, mas não encontrou nada e por isso o garoto segue desaparecido desde o dia 1º de novembro de 2023. Volto com você, Tiago. O James, você está me ouvindo aí, querido? Me ouve bem? É só uma questão, eu acho que tem muita evidência, eu até acredito pessoalmente que o padrasto é realmente o assassino, mas são evidências, mas prova mesmo, até agora não tem nada, né? A polícia tem algumas, tem uma linha do tempo que foi feita que mostra atitudes incomuns feitas pelo padrasto. E aí tem também câmeras de monitoramento que registrou ele nessas ações. Então é uma atitude suspeita. A polícia também considera o fato dele não ter comunicado o desaparecimento e o relato de pessoas próximas ao Pedro Lucas, principalmente uma coleguinha,
que contou que o Pedro Lucas tinha uma má relação com o padrasto, que ele apanhava de cinto. Então, a fala dessa menina é considerada pela polícia. E, de acordo com o delegado, o José Domingos, que já tem passagens por outros crimes, ele é muito frio durante o tratamento de todo o caso. Então, a polícia se embasa nessas provas que eles têm. O sangue seria uma grande prova, né? Mas deu negativo. O delegado informou que tinha, parece que, 11 amostras de sangue. Só que só foram feitas o DNA em duas, as duas maiores, as duas que tinham o maior tamanho dentro da casa, e deram negativo. Poderia ser que nas outras tivesse o sangue do Pedro Lucas, só que tem um detalhe, esse sangue deu negativo para todo mundo, não é de ninguém que mora dentro da casa, o que deixa a polícia com outra pulga atrás da orelha. E o delegado disse que a polícia acredita que foi o José Domingos quem matou e que foi um homicídio. Inclusive, o delegado me disse, Tiago, que chegando ao final desses 30 dias, que é o fim da prorrogação, o José Domingos será indiciado por homicídio e ocultação de cadáver. Neste momento, independente de qualquer coisa que aconteça, ele será indiciado por assassinato e ocultação de cadáver. Muito bem. Obrigado, viu, James? Bom trabalho para você.